Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Sucesso Não É Por Acaso, aqui pela Connect TV, um programa que visa trazer a verdadeira face do sucesso. Você que está conectado com a gente, você sabe que a gente também está conectado pelo canal 10 da Megabit Telecom, canal 9 da NET Claro, canal 1 da NX TV, canal 88 da Multi TV, canal 1 da Proxer Play, TV Alphaville, aplicativo e também canal do YouTube. Então você que nos acompanha, saiba que existem todos esses canais para você compartilhar com seus amigos, família e dessa maneira eles também terem acesso ao conteúdo da Connect TV. São milhares de espectadores que prezam por um conteúdo de qualidade e a Connect TV promove muito mais do que likes ou views. A Connect TV promove geração de valor, além de um conteúdo que tem compromisso com a verdade, a transparência e a informação. Quero parabenizar a Connect TV pelos seus 6 anos de Brasil e 2 anos de Connect TV Algarve. E agora, o neném, Connect TV Atlanta. Então, mandar um abraço para a equipe aí internacional da Connect TV, que é, claro, fruto da experiência de mais de 30 anos na área de telecomunicações, do fundador da Connect TV, o meu amigo Eudes Ricardo. Um grande abraço, Eudes, ele que esteve aqui com a gente há uma semana atrás. Foi embora, inclusive, ontem para Portugal, né, para cuidar desse grande sucesso que é a Connect TV lá no Algarve. Você que está nos acompanhando, gostou da entrevista? Compartilhe a entrevista e ao final de 3 meses, ou seja, de 3 em 3 meses, a Connect TV ela vai homenagear a entrevista que tiver mais engajamento, tá bom? Então, já fica com o dedo preparado aí para compartilhar essa entrevista de hoje. Eu tenho muito prazer em receber aqui o meu amigo, né, o Dr. Eduardo Gonçalves, ele que é advogado tributarista, sócio do escritório Gonçalves e Guerra Advogados, especialista em tributário, empresarial e gestão financeira, experiência de 20 anos na área, tendo atendido já várias grandes empresas, e ele é rotariano há 4 anos, já foi presidente do seu clube e casado com 2 filhos, né? Então, quer dizer, uma agenda bem cheia. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, Caiafa, um prazer estar aqui falando contigo, um amigo aí que eu fiz aí nessa trajetória de Rotary, então muito legal poder estar aqui falando um pouquinho aí da minha experiência de vida, experiência profissional, e espero aí poder contribuir aí com o telespectador aí com essa caminhada, né? Muito obrigado pela sua presença, a gente sabe que a tua agenda é bem corrida, mas você ter destinado esse tempinho para trocar essa ideia com a gente, né, já mostra essa sua inclinação em olhar para o próximo, né, compartilhando aí a sua trajetória. Então, o programa Sucesso Não É Por Acaso, ele tem o objetivo de mostrar, né, para todos que nos acompanham aquilo que de fato levou ao sucesso, né, e também um pouco do que é o sucesso para cada um. Então, o seu currículo, né, a sua apresentação, ela já mostra. Normalmente quem senta nessa cadeira é alguém que tem já um sucesso naquilo que escolheu fazer. Mas eu queria que você focasse um pouco, Eduardo, no começo. Como é que foi teu começo, a decisão de trilhar esse caminho e as agruras, né, que você passou e, é claro, a atitude que você tomou para vencer aí esse momento ou esses momentos? Vamos lá, vou tentar ser um pouco objetivo, né? A caminhada aí é longa, né? E eu até brinco que quando eu estava na faculdade, lá no meu primeiro período da faculdade de Direito, lá na PUC Minas, em BH, um professor perguntou para todos os colegas na turma, né, qual área que ele se imaginava atuando e por qual razão. Eu brinco que eu comentei com ele, falei, eu quero fazer tributário. Por quê? Eu falei, porque eu já escolhi Direito porque é aquilo que eu gosto. Agora, dentro daquilo que eu gosto, eu vou olhar o que eu acho que dá dinheiro. E aí eu tive essa ideia de fazer o tributário naquele momento. Mas a faculdade passou, não consegui atuar aí nos estágios ainda na área tributária. Atuei na área civil, fiz um estágio na Justiça Federal e acabei entrando num escritório quando eu estava para quase me formar na área de Direito Empresarial. Mas a ideia do tributário ficou muito na minha cabeça. E eu resolvi fazer uma mudança de escritório para poder tentar entrar aí ainda nesse quase início de carreira, né, na área tributária. E o meu chefe, que hoje é um grande amigo, o Henrique Barbosa, deixa até um abraço aqui para ele,
Ele ficou sabendo, ele até ficou chateado porque eu estava buscando aí mudar de escritório, mas eu estava buscando porque no escritório não tinha, naquela época, só um único advogado que atuava na área tributária. Então, eu não via como que eu poderia exercer a área ali e me desenvolver no escritório. E quando o Henrique me chamou para conversar, expliquei para ele que esse era o meu objetivo, atuar no tributário, que ali eu não via muito como que eu poderia conseguir, pela estrutura do escritório, que era um escritório de direito empresarial, e o tributário era pequeno dentro do escritório ainda. E ele falou, poxa, Eduardo, eu não sabia desse seu interesse, né? Então é importante você me falar, e eu vou tentar aqui, quando tiver algumas demandas assim, te envolver nos trabalhos, para você poder aprender também. E aquela conversa foi excelente, lá eu fiquei mesmo, ainda estando no direito empresarial, mas comecei a ver algumas coisas no tributário. E por alguma razão, o doutor Henrique Machado, que era o outro Henrique, que era o advogado da época, tributarista, ele acabou saindo do escritório e entrou uma outra advogada no lugar. Mas essa advogada não ficou muito tempo, ela ficou, se não me engano, uns 6 meses, e ela acabou saindo também. Aí o Henrique me chama, eu falei, Eduardo, eu estou com agora 2 opções, a advogada saiu, eu posso fazer 2 coisas, eu posso contratar um advogado e colocar para assumir a área, ou posso investir em você. O que você acha? Eu falei, pô, Henrique, eu não tenho experiência, né? Mas assim, eu topo o desafio totalmente. Ele falou, pô, porque você não tem experiência, eu sei, você trabalha comigo já tem um tempo. Então, e eu sei que se você me disser que vai, eu posso confiar em ti. E aí fui. E aí eu assumi a área, tinha acabado de formar, era recém-formado, não era uma área grande ainda, não tinha processos tão complexos, mas foi o meu início ali. E aí eu fiquei quase 4 anos advogando ali no direito tributário, nesse escritório. E até que, por uma razão até profissional dentro do tributário, né? No tributário a gente trabalha sempre com empresas, geralmente grandes empresas. E eu falo, onde que estão as grandes empresas? Né? As grandes empresas estão em São Paulo. Né? Então, mesmo uma empresa que ela está lá em BH, uma empresa que nasceu mineira, por exemplo, ela começa a crescer muito, ela muda a sede para São Paulo. E acaba que os escritórios aqui têm um campo de atuação muito maior. Né? E nessa eu resolvi que eu viria para São Paulo para poder realmente desenvolver. Né? Eu sempre tive o intuito de ter o meu escritório. Né? Então, desde da época de faculdade, a minha ideia sempre foi ter o meu escritório, ser, né, aí sócio de um escritório grande, forte no tributário. Então, isso foi o meu foco. E aí vim para São Paulo com esse objetivo. Né? E você veio para São Paulo como? Você já era casado? Você veio sozinho, casou aqui? Como é que foi isso? Não, na verdade, o que aconteceu? Quando eu resolvi que eu viria para São Paulo, eu estava lá em Belo Horizonte e comecei a olhar os escritórios aqui. Todos os escritórios pediam inglês fluente. E eu não tinha inglês fluente. E aí, eu até numa conversa com a minha mãe, um dia, a gente fazendo uma caminhada assim, lá na Praça da Assembleia, lá em Belo Horizonte, ela falou, pô, Eduardo, você quer ir para São Paulo? Por que você não pega esse período aí, para um pouco, vai para fora um tempo, vai estudar, e depois você vai para São Paulo? Eu falei, poxa, gostei da ideia. Para pegar a fluência ali no inglês. E ter uma experiência de vida que até então eu achava que eu nunca mais ia ter. Né? Porque você já está na sua vida profissional, eu não vou parar, agora eu vou ficar 6 meses, vou viajar. Difícil encontrar essa janela, não dá, né? Não tem esse gap, você não acha. Né? E aí, quando eu resolvi que eu tinha que sair do escritório para poder começar em outro lugar, eu falei, pô, eu vou. E aí eu fui para a Irlanda, fiquei 6 meses lá estudando inglês, né? Pude conhecer vários países na Europa, passeei bastante, mas fui com um objetivo. Né? O objetivo era estudar o inglês, voltar para Belo Horizonte, mas para ir para São Paulo. Né? E aí, até quando eu voltei, eu até voltei lá no escritório, conversei com o Henrique falou, poxa, Eduardo, a advogada que entrou no seu lugar não ficou. Você não quer, enquanto você procura em São Paulo, você ficar aqui comigo, você me ajuda, eu te ajudo? Eu falei, lógico, mas quando eu tiver uma entrevista lá, eu preciso viajar. Beleza. E aí ficamos assim por alguns meses, mas teve vezes que eu deixei de fazer uma entrevista em São Paulo porque eu precisava ir 2 vezes na mesma semana. Eu já tinha vindo uma vez, voltei, e tudo eu vinha de ônibus, né? Porque tinha que ir muitas vezes, eu vinha de ônibus, passava a noite no ônibus, voltava.
E a segunda vez que eu deixei de fazer uma entrevista, porque eu tinha minha responsabilidade lá, não que ele me pedisse, né, mas eu tinha responsabilidade. Aí eu falei, não tem como, eu tenho que sair e vou para São Paulo e vou tentar lá. E então eu vim para cá, cheguei aqui, não tinha ainda nenhum escritório, eu vim sozinho. Fiquei na casa do meu amigo que já morava aqui, que foi quem me influenciou a vir para São Paulo, que é o Gerson Guerra, que hoje é o meu sócio, né, do Gonçalves e Guerra, e fiquei lá acampado na casa dele por quase um ano. Eu acampei lá. E eu acampei porque ele morava num apartamento pequeno de um quarto, eu dormia na sala, né? Então não tive custo de locação. Ele falou, vem para cá, fica aqui enquanto você... Ele era de Minas também. E ele formou comigo na faculdade, mas ele tinha uma namorada aqui em São Paulo. Quando ele formou, ele já fez a UAB direto em São Paulo. Então ele já entrou num grande escritório aqui, e então ele já estava aqui, e a conversa com ele que me fez ver essa oportunidade de São Paulo. Então eu fiquei lá com ele aí em torno aí de quase um ano e entrei no escritório aqui. E entrei nesse escritório em outubro. Em março entra uma moça no escritório, né, nome Letícia, e desde a primeira semana dela no escritório nós estamos juntos, né? Então... que bacana, olha que legal esse exemplo, esse case de relacionamento, né? Então, quer dizer, você veio, ficou na casa de um amigo de faculdade, né? Que é seu sócio até hoje, são o quê? De tempo? Quanto tempo? De lá para cá, desde que você veio até hoje? Desde que eu vim para... Ele é meu sócio há 6 anos, mas eu vim para São Paulo já tem quase 15 anos. Quer dizer, uma amizade de 15 anos não, e 15 sócio anos não, amizade... De mais tempo ainda. A amizade tem mais de 20, né? Porque nós entramos na faculdade em 2000. Nós estamos hoje em 2024, tem 24 anos de amizade. A gente é amigo desde o primeiro dia, que ele fala, no primeiro dia da faculdade nós saímos para beber junto, depois da aula num barzinho lá em frente à PUC. Olha então, assim. Realmente, desde o primeiro dia de faculdade. E até hoje seu sócio, né? Com 6 anos de sociedade. 6 anos. E a Letícia... Já trabalhamos junto em outro escritório também, por aí. Antes de ser sócio? Por quase 5 anos em outro escritório, antes de ser sócio. E a Letícia é sua atual esposa, você a conheceu quando ela entrou no escritório, no atual agora? Seu. Não, ela entrou no escritório que eu estava eu vim para São Paulo, lá atrás, 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás. Você conheceu ela lá? Eu conheci ela lá. E ficamos aí namorando 9 meses, e depois de 9 meses não veio o bebê, mas nós fomos morar juntos, estamos morando juntos até hoje. Puxa, aí, que bacana. Com os 2 meninos já, o Murilo com 8, o Gael com 6. Então, um histórico de relações sólidas, né? Pois é, muito exatamente. Então aí eu vim para esse escritório, fiquei nesse escritório, e ainda sempre com aquela ideia fixa de ter o meu escritório. Estava ali, mas com a ideia fixa de ter o meu escritório. Fiquei por quase 4 anos nesse escritório. E aí um dia eu liguei para o Gerson, falei, Gerson, cara, vamos montar um escritório? Ele falou, vamos. Eu falei, então estou pedindo as contas. Aí saí do escritório e comecei a tentar trabalhar na captação. Ele trabalhava numa empresa de auditoria nessa época. E naquela tentativa de achar, né, captar cliente, que é o difícil do advogado tributarista, diferente do civilista, por exemplo, é que a gente trabalha geralmente com empresa grande, que empresa pequena ela não busca escritório tributarista, ela trabalha com contador. Empresa grande, ela quer um advogado, né, mais forte, mais sólido, quer ter um escritório. Então, para você começar no tributário sozinho é muito difícil. E falei com o Gerson, começamos a captar e nessa de tentar captar cliente, tinha um colega do Gerson que tinha trabalhado no escritório que ele trabalhava antes, falou, poxa, eu estou prestando serviço aqui para um cara que eu já trabalhei com ele no escritório e agora ele me passa alguns trabalhos e aí eu vou fazendo esses trabalhos pontuais, mas não estou tendo tempo que eu entrei em uma empresa grande, vocês não querem fazer esse trabalho para ele, terceirizado, vocês estão montando um escritório, vão fazendo os trabalhos. Ele falou, lógico, querendo, estamos aqui tentando, e começamos a fazer vários trabalhos para eles. Aí nessa, ele estava precisando remontar a equipe dele do escritório, ele falou, vocês não querem vir para cá? Aí eu falei, poxa, eu estou lá tentando captar, com aquela dificuldade na captação, não consegui, eu falei, vou. Aí eu fui para o escritório, e pouco tempo depois o Gerson foi também. E aí lá eu fiquei por mais ou menos uns 4 anos.
até que me bateu de novo a ideia de montar o escritório, tentar fazer o escritório, e conversei com uma colega que tinha trabalhado naquele escritório anterior, tentamos montar um escritório naquele momento ali, eu e ela, e acabou não dando certo, e fui para o escritório, que é aquele primeiro escritório que o Gerson trabalhava quando ele me ligou lá atrás, eu fui trabalhar nele depois. E o Gerson saiu dali do escritório, foi para o CARF, foi para Brasília. Ele não podia advogar mais, né? Antigamente você podia advogar e ser julgador lá no CARF, né? Que é o Conselho de Contribuintes. E ele não podia, então ele foi para Brasília e eu fui para esse escritório onde eu fiquei aí por mais quase 4 anos. E deu 4 anos de novo aquela inquietude, né, Caiafa? Poxa, e meu escritório? E eu estava com o Murilo com 2 anos quase, o Gael recém-nascido. Eu cheguei no momento, eu falei, vou montar esse escritório. Gerson, você vai sair de Brasília, nós vamos montar esse escritório, não quero saber. E eu, na cara, na coragem, saí do escritório. Ou seja, você estava sempre com essa ideia dentro de você. O objetivo desde lá de trás, desde quando eu saí de BH, vim para São Paulo. É o que a gente falava aqui fora do ar, é foco. É foco, você estava com foco definido. E aí chamei o Gerson ainda ficou um tempo antes de vir comigo para o escritório, ficou ainda, terminou mais um ano em Brasília, e aí ele veio, e aí nós montamos o escritório, né? Na terceira tentativa, ele já tinha tido uma segunda tentativa também, que não tinha sido comigo. Então, na nossa terceira tentativa, a gente conseguiu. Ele veio de Brasília para isso, para essa finalidade. E aí, é porque ele ia e voltava, porque lá era 3 vezes por semana o julgamento lá. Então mas ele mudou Ele morava aqui, mas ele ficava 3 dias por semana em hotel lá. Tá. Aí ele saiu, abandonou o CARF, ele tinha que sair, e aí veio comigo para o escritório. E aí já estão aí há 6 anos, né? Graças a Deus deu certo, né? E estamos aí com o escritório junto aí, fizemos 6 anos de escritório esse ano. E graças a Deus está indo muito bem. Né? Que bacana. Então, nessa trajetória, além da mudança de estado, que é claro, né? Para uns é mais traumático, para outros menos, mas querendo ou não deixa de ser uma mudança radical. Você saiu da sua terra natal, né, para uma terra que nem São Paulo, que é uma terra de oportunidades, é claro, mas também é uma terra que dá medo, né? Dependendo, você chega em São Paulo assim, né? Então, por onde começar, o que fazer, com quem falar, com quem me associar, não são perguntas às vezes fáceis de se responder, né? Mas aí nessa trajetória você tentou algumas vezes e aí muito sucesso, né? Ou da impossibilidade, você voltou a ser, digamos assim, prestar serviço, a ser funcionário de algum escritório, mas a ideia estava ali dentro, né? Então você tentou 2 vezes, né? E na terceira acabou dando certo. Exatamente. É o foco e aquilo, né, Caiafa? Eu falo o seguinte, eu falo que tudo na vida é igual, assim, em qualquer área que a gente está na vida, eu acho que tudo é igual. Vamos falar assim, vou falar lá daquele lavrador lá no interior, no interior de Minas, no interior de São Paulo, tá lá. Se ele quer colher aquele fruto lá no final, ele tem que fazer um trabalho lá atrás, de arar a terra, preparar, escolher a semente, plantar, regar, cuidar, tirar a praga. E ele vai colher o resultado, mas em qual tempo que isso vai acontecer? Às vezes ele quer que aconteça em 2 anos. Não aconteceu em 2 anos, ele desiste. Só que às vezes vai acontecer em 3, vai acontecer em 4. Né? Então, assim, a gente tem que ter o objetivo definido e se manter firme naquilo, né? E trabalhar, ver, não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo no meu primeiro lá, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, não tinha uma rede de relacionamento. Onde que eu tenho que trabalhar então? Na minha rede de relacionamento. Aí você faz uma expansão da sua rede de relacionamento. Poxa, tenho uma rede de relacionamento, mas não estou conseguindo fechar um contrato, estou com dificuldade, eu até chego com o cara, mas não fecho o contrato. Então você está com dificuldade, o quê? Está com dificuldade na parte da venda. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com a venda. Então todo lugar onde você identifica uma dificuldade, você vai trabalhar aquilo para que aquilo não seja uma dificuldade amanhã. Então é sempre um processo de aprendizado e crescimento. Então o primeiro aprendizado é o quê? É na sua área de atuação, né? Só que a gente sabe, eu formei como advogado. Eu não tive nenhuma matéria na faculdade sobre administração do escritório, sobre precificação, sobre marketing, né? Então, assim, a gente chega como um profissional liberal, mas hoje eu sou empresário.
Eu tenho um escritório, que é uma empresa, que tem várias pessoas que trabalham ali comigo e que eu tenho que ter um trabalho de gestão hoje muito mais do que um trabalho de advogado que eu tinha lá atrás. Mas eu aprendi isso na faculdade? Não. Depois eu fui fazer curso de gestão, né? Então, assim, a gente não sabe. Então, a gente vai aprendendo essas outras habilidades para a gente conseguir ser um profissional mais completo. E é sempre isso, a gente vê aonde que a gente precisa melhorar e trabalhar. Então, não tem segredo, né? Não tem trabalho, né? É um trabalho constante. Você fala, poxa, hoje eu tenho meu escritório, está tudo certo, parou aí. Não, agora eu quero que o meu escritório vá para um outro nível. E depois um outro nível, né? E o que eu preciso fazer para ir para esse outro nível? É continuar do jeito que está? Se eu continuo do jeito que está, provavelmente o escritório também continua do jeito que está. Então a gente tem que estar na evolução, a gente está vendo onde que está a dificuldade e trabalhar naquilo. Amanhã a dificuldade vai ser outra, aí você vai trabalhar na outra. Então eu falo que é um trabalho contínuo e é um trabalho de você olhar para você, ver onde estão os gargalos ali, aonde está o seu ponto fraco e trabalhar, né? Então não tem segredo, né? Mas não adianta a gente achar que a gente é o dono do tempo, né? Que a gente vai definir em quanto tempo a gente vai ter o sucesso. Que às vezes aquele seu colega da faculdade lá de trás formou em 3 anos, ele por alguma razão ele teve um sucesso profissional. Aí você olha para ele e vai comparar. Pô, o cara teve sucesso, eu não tive. Primeiro, você não é ele. A sua vida não é a vida dele. A sua rede de relacionamento não é a rede de relacionamento dele. A sua prática não é a prática dele. Talvez daqui a 5 anos você vai ter o sucesso que ele teve há 3 atrás. Mas talvez o seu de 5 anos supere o que ele tem, né? Você não sabe. Então, cada um tem o seu tempo de maturação, né? Então, eu falo, se você continuar na constante, eu não tenho dúvida de que vai ter o sucesso, mas você tem que seguir. E não adianta você ficar mudando o caminho, né? Porque cada mudança, vamos falar que eu estou advogando, resolvo mudar, vou fazer um concurso. Eu deixo tudo aquilo que eu já aprendi e vou numa área nova. Então, eu vou estudar a matéria que eu nem estudava. Então, eu volto lá para o começo do caminho. E aí eu tenho que caminhar tudo de novo. Eu chego, mas eu vou demorar muito mais. Então, se eu estivesse aqui e continuar naquele caminho, a chance de você obter esse sucesso é muito maior, mais rápida, né? Então, é o foco. E me diz uma coisa, nessa trajetória, né, claro, a tua explanação sobre a questão do foco ela é extremamente importante porque existe é comum, né, as pessoas se perderem conforme vão encontrando obstáculos, né? Há até quem diga, baseado nas crenças que a gente sabe como limitantes, né, há quem diga que, não sei se você já ouviu essa frase, mas olha, está muito difícil, nossa, nada está dando certo, eu acho que é um sinal, o caminho não é esse. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? E é exatamente, muitas das vezes, o contrário. Desde que a pessoa saiba para onde está indo, se aquele caminho a leva para onde ela quer, né? Que, aliás, é um outro grande desafio a pessoa saber o que quer de verdade. Que muitos acham que sabem o que querem, né? Mas quando, de alguma maneira, elas se deparam com aquele caminho para chegar onde elas querem, elas descobrem que, na verdade, não querem. Então, muitas perdem bastante tempo até entenderem que, na verdade, o que elas querem, elas não querem. Então, isso é um grande desafio, né? Mas, nesse caso, você focado, sabendo para onde você quer ir, você encontrou algumas barreiras. Barreiras, talvez, algumas delas decisivas, naquele sentido de continuar ou não, aquela vontade de abandonar, de largar. Quais foram, ou se foi uma só, como foi, e o que você fez nessa barreira? Que pensamento ou ação te levou a vencer isso e continuar? Então, eu falo assim, as principais, vamos falar, barreiras, foram sim, né? Naquelas oportunidades onde eu resolvi, poxa, eu quero sair desse escritório, quero montar o meu escritório, e não deu certo. E a gente tem que ter a tranquilidade para falar, olha, não deu certo, eu preciso dar um passo atrás para depois dar 2 para frente, né? Então eu fiz isso por 2 vezes, né? Voltei, né? Fui para frente, depois voltei de novo, não deu de novo. Tudo bem, por que não deu certo? Aí você tem que observar, entender, fazer a interpretação e corrigir. É simplesmente corrigir o percurso. Teve prejuízo nessas 2 tentativas de insucesso?
Não chegou a ter prejuízo? Prejuízo eu não tive. Foi só que... Até porque foi uma coisa tudo muito bem analisado. Na hora que eu vi que a coisa não está indo, minha receita está reduzindo, não vou ter para amanhã, e as coisas vão se encaixar, a vida vai encaixando, né, de uma forma que a gente às vezes acha que é coincidência, mas eu também não acredito em coincidência, né, mas as coisas vão se encaixando. Né, pô, não está legal aqui, pô, apareceu uma oportunidade, você viu que não está legal, tem uma oportunidade, tá bom, eu preciso fazer essa mudança. Então vamos dizer que você também ali, nessas duas situações, como não houve prejuízo, pelo que você está passando foi uma migração, uma mudança e um retorno saudável, aparentemente saudável, quer dizer que você planejou isso bem planejado e calculou aí um certo risco. Sim. Né? Então o que é muito importante, né? Quando você vai dar um passo, você calcular. E se isso não der certo, como é que eu vou fazer? O meu fôlego vai até quando, né? O que é muito importante. Então você estava meio que planejado e simplesmente não deu certo, você voltou a vida, atrás. Eu falo assim, a vida ela é feita de riscos. Quanto maior o risco, maior a chance de você ter um retorno maior. Né? Então assim, quando você fala em prejuízo, eu falo assim, poxa, o que eu tive de dificuldade nesse período? Por exemplo, na segunda vez que eu... nessa terceira vez que eu resolvi montar o escritório, até que deu certo no final... Eu tive problema de saúde com meu filho, eu estava sem plano de saúde, porque meu plano de saúde do que eu tinha do escritório, eu não sabia que eu podia manter ele depois que eu tinha saído, então fiquei sem plano de saúde, meu filho internou 2 vezes, eu sem o plano, porque o meu plano ainda não estava pronto do escritório. Isso aconteceu logo no começo dessa terceira tentativa? Isso aconteceu logo no começo. Então, meu filho quando eu saí da terceira vez, eu tinha um filho de 2 anos e um recém-nascido. Né? E o recém-nascido, até 1 ano e 2 meses, ele teve 3 internações. Né? A segunda em UTI, inclusive, e a terceira foi mais... A primeira foi ruim, a segunda foi pesada e a terceira foi mais tranquila. E a segunda, que foi pesada, que ele ficou em UTI, em isolamento, e eu estava sem plano de saúde. E isso... eu tinha o plano de saúde, na verdade, mas faltava 10 dias para a cobertura de internação, que era de 6 meses. Isso, inclusive, virou um processo judicial, que eu tive decisão favorável já, que o plano não poderia ter se negado, porque era uma emergência, né? Mas eu tive que levar isso para a justiça e ganhei na justiça. Mas você tinha um problema naquele momento que precisava ser resolvido, né? Por mais que você levou para a justiça, você tinha que administrar aquilo naquele momento extremamente importante, de começo de um novo desafio, né, de uma nova sociedade ali, que não era nova, mas naquele momento era nova, né? Onde o seu sócio veio de Brasília, também com aquele objetivo. Então, quer dizer, em meio a toda aquela situação de início, ainda teve essa situação que você teve que dar uma resposta imediata com seu filho. E assim, foi um período muito tenso, né? Vamos falar assim, esse 1 ano, né? Porque assim, ele teve uma bronquiolite e ele fazia fisioterapia respiratória em casa. Então, assim, tiravam aquela secreção do pulmão, numa forma, colocam um cano nele, pela boca, vai até lá embaixo no pulmão para tirar aquela secreção e a criança chora, grita. É uma situação, assim, extremamente pesada, e eu trabalhando em casa, de home office ainda, né, porque não tinha ainda sala, não tinha nada, trabalhava em casa com criança e 2 meninos e um menino doente. Mas eu falo assim, a gente... é uma energia tão grande assim que a gente nem vê direito. Depois você olha e fala, poxa, como que eu aguentei aquilo tudo? Mas na hora você vai igual um trator, você não para pensar. Mas depois você olha e fala, pô, foi pesado, foi muito pesado. E aqui você atribui, Eduardo, essa sua capacidade de superação e de foco, né, que você teve, a que você atribui em você ter passado por tudo isso para chegar onde está hoje? Caiafa, eu sempre fui atrás daquilo que eu quis, né, dos meus objetivos, né, sempre persegui. E eu, assim, eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu faço. Né, eu falo, pô, vou fazer. Você comentou aqui que eu fui presidente do Rotary, né, quando eu entrei como presidente do clube, eu vinha do momento que eu estava na parte esportiva forte, eu estava fazendo exercício físico 6 vezes por semana, eu corria 3 vezes, fazia academia, eu corria 3 vezes, fazia academia 2 e pedalava 1. Entrei no Rotary e com as atividades na presidência,
eu fui deixando todas aquelas atividades de lado. Então foi um ano muito difícil, né, para a parte física. Então eu parei e fiquei, minha corrida, por exemplo, eu deixei parada. E aí quando eu saí, eu falei, agora eu vou voltar, né, para minhas atividades, para minha corrida. E aí comecei, só que você volta mais pesado, né? A gente come muito, engorda, né? Comer é bom, né? Pois é, né? E aí eu fiz 6 meses, né? 6 meses, do meio do ano passado até o final do ano, treino ruim, treino pesado. Cheguei em janeiro, eu tenho um grupo de corrida, falei pro meu treinador lá, falei, Rodrigo, tem uma prova em março agora, que é uma prova que eu fiz há 2 anos atrás, eu fiz 10 quilômetros e eu queria fazer os 23, que é uma prova em Garatá de corrida, super pesada, é na montanha, muita subida e uma prova 23 quilômetros e eu estava correndo mal 5 quilômetros no começo desse ano. Antes da minha presidente eu corri 21, estava voltando os 5. Falei com ele em janeiro, falei, Rodrigo, eu quero correr essa prova. Dou conta? Ele falou, você dá? Pô, fiz a prova 2 semanas para trás, bati meus tempos todos, perdi daquele término do Rotary para cá, em menos de um ano, perdi quase 8 quilos. E fiz a prova bem. Foi o primeiro ano que choveu na prova, então era lama para tudo quanto é lado, subida. E terminei em 2 meses de treino, foco. Mas é assim, é o foco, o objetivo. O que eu preciso fazer? Tem que treinar subida? Eu moro na Granja Viana, subida, vamos treinar subida. Então, você sabe o que quer, você persegue. É isso, é foco e objetivo. E você comentou agora há pouco das dificuldades, né? A gente, né, eu não tenho uma religião definida, né, mas eu acredito em várias coisas de religiões diferentes. E se a gente vai lá no Espiritismo, por exemplo, no Espiritismo se fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Então a gente está aqui para provas, né? A gente está aqui para quê? Para evoluir, para progredir. E você só progride, só evolui com o quê? Com dificuldade. Se você não tem a dificuldade, você não consegue evoluir, né? Então você precisa da dificuldade para você crescer, para você aprender, para você amadurecer. Então, se a pessoa desiste na dificuldade, ela não vai crescer. Então, a dificuldade é para isso. Eu falo, você vai na academia, quando você está levantando o peso, você está fazendo o quê? Você está esforçando seu músculo ali. Então, na recuperação, você ganha uma massa. Então, se você não fizer, você não vai ganhar massa. Então, você precisa do esforço, você precisa da dificuldade para poder atingir o objetivo, para poder atingir o crescimento. E falando de sucesso, até para você saber lidar com o sucesso, com o resultado, com uma vida financeira abastada, uma posição de poder e etc., para você saber lidar com tudo isso, lidar com humildade, saber também como gastar o que ganhou, saber gastar, saber ter o tempo com a família, etc. Até para tudo isso você precisa passar pela dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que não passou por essa moenda, ela não sabe dar valor ao tempo, ela não sabe priorizar, né? Então quem passou sabe dar o valor ao tempo que tem, né? Investir certo, pensa 2 vezes antes de gastar para não gastar errado, né? Então até para isso essa trajetória do sacrifício ela é importante, né? E... Eu posso só pegar um ponto no que você colocou? Claro. Quando a gente fala do sucesso, o que é sucesso? É você ter um objetivo e atingir. Sucesso não tem a ver com a questão financeira. Por quê? Porque às vezes o objetivo daquela pessoa não é o financeiro, né? Às vezes é um reconhecimento que foge do financeiro. E às vezes a pessoa simplesmente ela ganhou na Mega Sena, ela herdou um dinheiro. É uma pessoa de sucesso? Não, é uma pessoa que tem um recurso. O que é o sucesso? É você atingir aquele objetivo e que só vem com e pagar o preço trabalho. Da caminhada. Exatamente, né? Isso é o sucesso. Então, não necessariamente o sucesso é o resultado em si. O dinheiro na conta, vamos falar assim, pode ser, se é o que você planejou. Sucesso é eu tenho um objetivo, eu atingi o objetivo. Então, você pode se considerar uma pessoa de sucesso. Então, se você for pegar um religioso, por exemplo, né, pô, o que ele quer? Pô, ele quer ser um bispo da igreja católica, por exemplo. Ele foi, seguiu o caminho, não, ele quer ser um papa. Ele foi. O cara, ele é um servente pedreiro, ele quer ser mestre de obra na vida dele, é o que ele quer. Pô, ele chegou lá, pô,
ele é uma pessoa de sucesso. Ele se submeteu às etapas necessárias para chegar. E atingiu, o sucesso ele é individual, né? Ele é de cada um. Né? Eu atingi o sucesso, eu cheguei naquilo que eu queria. O que eu queria? Né? Então, eu acho que é muito disso, é cada um saber, né? A definição do que fazer, entender o caminho, entender que vai ter dificuldade, entender que você precisa trabalhar na dificuldade para você atingir o objetivo. E eu vou falar, na hora que você chega lá, você fala, poxa, agora o meu objetivo é outro, agora eu quero lá, agora vamos fazer uma outra coisa. Porque para mim, isso aqui não é sucesso mais. Cheguei aqui onde eu queria lá, estou onde eu queria ter o meu escritório, tenho o meu escritório hoje, estou satisfeito? Não. E não acho que não vou estar satisfeito nunca. Eu sempre vou, eu estou aqui. Aonde eu quero chegar agora? Eu quero chegar ali. Né? Então, eu acho que é isso. Isso para mim é o sucesso. Sucesso é atingir aquilo que você se propôs a fazer, que você buscou fazer, que você trabalhou. Aí você é um cara de sucesso. Muito bom, o tempo passa muito rápido, muito bacana a tua história, Eduardo. E vários pontos aí que, se a gente fosse pegar, a gente teria aqui um longa-metragem para poder falar a respeito, né? Mas a gente entende, começa a entender, ou fica bem mais claro, né, para nós, que saber o que se quer, com certeza, já é um sucesso, né? Porque é um grande desafio. A gente percebe muitas pessoas falando do que querem, mas abarcando o sonho de um outro. Porque ela viu um resultado interessante, então ela adota para si aquele sonho, mas na verdade ela visualizou apenas o resultado, ela quer aquele resultado, mas ela não quer por aquele caminho, na verdade. Ela só vai descobrir, às vezes, que ela começar naquela caminhada e perceber, não, realmente não é isso que eu quero. Então é muito importante a pessoa, ela investir tempo nisso, né, em descobrir realmente aquilo que ela quer. Isso aí já é, acho que 50% do caminho do sucesso. Mas, Eduardo, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, né, para quem nos acompanha, sobre essa questão de vencer essas etapas, né? Você venceu algumas, né? Como você mesmo disse, 2 vezes tentou o seu próprio escritório e não deu certo. Quando foi tentar a 3ª vez, deu certo, né? Que você hoje já o tem há 6 anos, mas aí teve situações familiares que acabaram ali dividindo o seu foco. Mas que mensagem você deixaria para essa pessoa que nos acompanha quando ela se deparar com esse momento de decisão, esse momento que ela precisa ali se agarrar em alguma coisa para continuar a sua trajetória? Eu acho assim, o principal ponto é você definir o que você quer. Eu acho que Caiafa colocou um ponto muito importante, que é não ir na cabeça do outro. Não é o que o outro quer, é o que você quer. E não adianta você querer ser o outro, né? Até porque talvez hoje você não consiga seguir o mesmo caminho que ele seguiu, porque o mundo já mudou. Então é importante você saber aonde você quer chegar e seguir o caminho. E assim, aconteceu a dificuldade, entenda, trabalhe, ultrapasse a dificuldade, vai vir outra dificuldade. E a vida só é interessante por conta das dificuldades. Se fosse tudo fácil, eu acho que a vida não teria graça. Né? Então é isso, é definir, eu acho que gastar mais tempo, né, definindo o que você quer, pensando como que você vai fazer para chegar lá, né? E aí sim, você começar a trabalhar. Não adianta você começar a trabalhar sem ter certeza de onde você quer chegar, senão você vai chegar em outro lugar, não aquele que você queria. Então acho que esse que é o principal ponto, Caiafa. Acho que esse é o recado que eu deixaria aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado, meu amigo Eduardo, te agradeço muito aí pelo tempo que você despendeu para estar com a gente, pela experiência, né, que você compartilhou com cada um, e essa mensagem que com certeza vai ser aí uma bússola na trajetória profissional, né, e também na inspiração de muitas pessoas, sobretudo quando encontrarem as barreiras que certamente virão pelo caminho, né? E aliás, quem está bem definido daquilo que quer, vai ver com mais clareza essas barreiras, então é muito importante que saiba como lidar com elas, cada uma delas, né? Então, obrigado aí pela sua participação hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, Caiafa, estou sempre à disposição. Obrigado a você que nos acompanha, lembrando que você pode compartilhar essa entrevista, aliás, deve compartilhar quantas vezes você puder, porque essa entrevista também está concorrendo ao prêmio da ConnectV de maior engajamento, tá bom? Então, obrigado aí pela sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira, lembrando sempre que sucesso não é por acaso. Obrigado.